Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer a correção da AAP de português e de matemática, começando pela AAP de português. Questão 1. Escrita de quadrinha conhecida. Aqui nós teríamos que escrever a quadrinha: plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Se você escreveu desta forma, separando todas as palavras certinho e todas com a ortografia correta, você acertou a questão. Na questão 2, nós tínhamos leitura e escrita da música. Marta escreveu um trecho da música A Casa, dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bartotti. Ela cometeu alguns erros, encontre-os e circule-os, em seguida escreva a música novamente, corrigindo-os. Se vocês circularam as palavras casa, engraçada, teto, entrar e chão, e depois escreveram todas elas corretamente na música embaixo, então vocês acertaram a questão. Na questão 3, nós tínhamos uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão e o Ratinho e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. Se você marcou um X na letra A com as palavras tato, sombra, árvore, passear e acordou, parabéns, você acertou. Na questão 4, nós tínhamos a reescrita do conto O Soldadinho de Chumbo. Nele foram avaliados 5 itens diferentes. O primeiro era se produziu o texto com as características do gênero proposto, que era o conto de fadas. O segundo era se conseguiu deixar as ideias e as informações com relação ao que veio antes no texto, deixando tudo na sequência, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Em terceiro, se você utilizou adequadamente elementos característicos da narrativa escrita, se você usou o mas, o porém, e não palavras de vício, como e aí, daí, né. 4, a gente avaliou se vocês pontuaram corretamente o texto, lembrando das vírgulas, dos pontos, iniciando com letra maiúscula. E por último, se usou a ortografia regular, ou seja, se não escreveu palavras erradas. Nos 3 primeiros itens, todos os terceiros anos, a maioria foi muito bem, que era seguir o gênero, contar com a sequência correta, usar palavras como mas, porém, sem usar palavras de vício. Porém, os 2 últimos, que era a pontuação e a ortografia, a grande maioria não pontuou o texto ou não pôs todas as pontuações, pôs só algumas, esqueceu de pôr ponto final, esqueceu de iniciar com letra maiúscula e também escreveram palavras erradas, não se atentaram na escrita correta das palavras. Então, a maioria nesses 2 itens não acertou. Na questão 5, nós temos um texto informativo, onde era preciso fazer a leitura e encontrar a resposta. Se você respondeu a letra C, uma série de gases que envolve a Terra, parabéns, você acertou. Na questão 6, nós também tínhamos a leitura de um texto informativo chamado Joaninhas, inseto é um predador voraz. E aí, vocês deveriam fazer a leitura e responder a pergunta. Por que é importante que as joaninhas mantenham as suas antenas limpas? Então, se você respondeu que porque elas são utilizadas na procura de alimentos, para localização espacial, procurar por parceiros reprodutivos, entre outras funções, logo, se elas não estiverem limpas, elas perdem a sensibilidade e todas essas funções não ocorrerão como previsto. Se você usou qualquer uma dessas respostas, parabéns, você acertou. Na questão 7, também temos outro texto informativo chamado Curiosidades sobre os Animais, onde você tinha que assinalar a resposta correta sobre qual a principal finalidade desse texto. Se você respondeu letra D, informar curiosidades do mundo animal, você acertou. Na questão 8, nós temos um poema chamado Longe de Casa,
E a pergunta era: o principal assunto desse texto é: se você marcou a letra D, a capacidade do caramujo de nunca viver longe de casa, pois a carrega em suas costas, você acertou. Questão 9. Leia o texto e responda a questão. Joaninha, saiba mais sobre as suas características. A palavra elas, destacada no texto, refere-se a: se você grifou a letra C, Joaninhas, parabéns, você acertou. Questão 10. Leia o texto e responda a questão. A bailarina. Esse texto é um. Se você respondeu letra B, poema, você acertou. Questão 11. Leia o texto e responda a questão. A história do Brasil vista pelas margens de um rio. Então, queria saber, para que eram usados engenhocas como o moinho e o monjolo? Se você respondeu que o moinho e o monjolo eram engenhocas que eram usadas para moer mandioca e o milho e outros alimentos, você respondeu certo. Na última questão, questão 12, nós temos: leia a piada e responda a questão. A doação de Joãozinho. No texto, Joãozinho pede dinheiro para dar ao. Se você respondeu letra B, pipoqueiro, parabéns, você acertou. Agora vamos dar início à AP de matemática. Questão 1. Na estante do quarto de Denis cabem 78 livros. Ele já guardou 55. Quantos livros faltam para Denis guardar? Se você fez uma conta de subtração com o número 78 menos 55, você chegou à resposta A, que seria 23. Questão 2. Bela organizou seus brinquedos e descobriu que tinha 29 ursinhos e 15 bonecas. Quantos brinquedos Bela possui? Se você fez uma conta de adição e resolveu o problema, você chegou à resposta 44. Questão 3. Na cantina da escola, Carol vende saquinhos com 8 bombons. Ela precisa preparar 21 saquinhos para a Páscoa. Quantos bombons Carol precisará para montar os saquinhos? Se você fez a conta de multiplicação 21 vezes 8, você chegou à resposta certa, que é a letra D, 168. Questão 4. Isabelle usou 5 ovos para fazer um bolo de chocolate na Páscoa para Daniel. Quantos ovos ela usaria para fazer 5 receitas desse bolo? Se você fez uma conta de multiplicação 5 vezes 5, você chegou ao resultado, que é 25. Questão 5. Nilson juntou suas economias para comprar pães. A seguir estão representadas as cédulas e moedas que possuía. Nilson gastou todo o dinheiro na compra de pães. Quanto ele gastou? Se você somou todos os valores corretamente, você chegou à resposta certa, que é a letra B, R$ 34. Questão 6. Gabriela foi fazer compras com sua avó. Na loja havia um quadro com produtos em oferta, com o preço de cada produto. Se Gabriela escolher um fone de ouvido e uma agenda, quanto a sua avó irá gastar? Se você somou corretamente os valores 29 mais 15, você chegou ao resultado 44. Questão 7. Para fazer cupcake, Soraya precisava de ingredientes que estão representados no quadro a seguir. Ela foi ao mercado e esqueceu de comprar os ingredientes que estão localizados à esquerda dos ovos. Quais ingredientes faltam para fazer o cupcake? Se você respondeu a letra C, açúcar e manteiga, parabéns, você acertou. Questão 8. O desenho a seguir representa a localização das casas das crianças que moram nos arredores da escola. Observe. Aqui tínhamos duas perguntas. Letra A. Qual a criança que percorre a menor distância para ir à escola? E letra B. Qual a criança que percorre a maior distância para ir à casa da Luísa? Se você respondeu na letra A, Olavo, e na letra B, Pietro, parabéns, você acertou. Questão 9. Tereza estava escrevendo os números das casas da rua da escola. Ela escreveu diferentes números em cartelas coloridas representadas a seguir. Assinale a alternativa em que as cartelas foram organizadas em ordem decrescente. Lembrando, decrescente vai ser do maior para o menor. Então, se você respondeu letra B, os números 805, 779, 616, 564, 425, 333, 232, você acertou. Questão 10. A professora Márcia construiu um quadro numérico e deixou alguns números sem preencher. Observe, se você respondeu a letra C,
Parabéns, está correto. Questão 11. Na escola Pequeno Polegar, a professora Valéria realizou uma gincana com as turmas dos terceiros anos. A pontuação que cada turma fez está representada na tabela abaixo. Qual a turma fez a maior pontuação? Se você respondeu letra C, terceiro ano C, parabéns, você acertou. Última questão, questão 12. Miguel viajou para a casa de sua tia Adriana na quarta-feira de manhã, dia 1º de abril, e voltará para sua casa na próxima quarta-feira à noite. Que dia Miguel retornará? Se você respondeu letra C no dia 8, parabéns, você acertou. Então, terminamos a correção das nossas provas. Vocês podem marcar aí, caso tenham errado, colocar qual é a questão certa, tá bom? Beijão, meus amores, um bom final de semana.